a pior Copa do Mundo de cada seleção. México no Catar 2022. O México foi ao Catar com a maldição do quinto jogo. 7 eliminações seguidas nas oitavas, sempre passando da fase de grupos. No Catar, nem isso aconteceu. Empataram com a Polônia na estreia, perderam por 2-0 para a Argentina e, contra a Arábia Saudita, que havia vencido a Argentina, precisavam golear. Venciam por 2-0. O terceiro gol não saiu. A Arábia fez nos acréscimos e o México foi eliminado pelo saldo. Holanda na Itália, 1990. A Laranja Mecânica chegou à Itália como campeã da Europa. Tinha Gullit, Van Basten e Rijkaard, o melhor trio da Europa naquele momento, e não ganhou uma única partida em todo o torneio. 3 empates na fase de grupos. Se classificaram como terceiros. Isso os colocou contra a Alemanha nas oitavas. O pior cenário. Perderam por 2-1 com 2 expulsos. Van Basten, bola de ouro, não marcou no torneio. Um time que tinha tudo para ganhar aquela Copa do Mundo, mas não ganhou nada. Brasil na Copa do Mundo de 2014. E chegamos ao pior de todos, não pela posição na tabela, mas pela forma como aconteceu. Brasil jogando em casa, Brasil com o mundo inteiro assistindo, e a Alemanha goleou por 7-1 nas semifinais. Não é necessário narrar o jogo lance a lance. Todos vimos e lembramos. O Mineiraço, partida que mudou a história do futebol brasileiro. Pessoas chorando nas arquibancadas, jogadores em choque, um país sem entender o que ocorria. O Brasil ficou em quarto lugar na própria Copa do Mundo, considerado um grande fracasso, mas o que marcou foi o placar. 7-1. Esse número que no Brasil ainda ninguém quer dizer, porque é uma vergonha nacional, quase no nível do Maracanaço. Portugal na Coreia, Japão. 2002. Portugal chegou àquela Copa do Mundo com uma das gerações mais talentosas de sua história. Figo era o bola de ouro. Rui Costa, Pauleta, um elenco de luxo. A estreia contra os Estados Unidos foi um escândalo. Em menos de 40 minutos, já perdiam por 3-0, reagiram, chegaram a 3-2, mas não foi suficiente. Golearam a Polônia por 4-0 no segundo jogo, e tudo parecia recuperado. Só precisavam de um empate contra a Coreia do Sul na última rodada, mas perderam de 1-0 e foram eliminados. Ficaram em 21º lugar entre 32, com um dos melhores elencos do torneio. Fracasso histórico. Argentina na Coreia, Japão. O mesmo torneio que destruiu Portugal também destruiu a Argentina. E a Argentina chegava com uma geração ainda mais cheia de nomes. Veron, Batistuta, Simeone, Ortega, Zanetti, Crespo. Sob Marcelo Bielsa, eles fizeram uma campanha histórica nas eliminatórias e pareciam favoritos à Copa do Mundo. Ganharam o primeiro jogo contra a Nigéria. Perderam o segundo para a Inglaterra, com gol de pênalti de Beckham. No último contra a Suécia, precisavam vencer. O goleiro sueco jogou a partida da vida. Empate em 1-1, Argentina eliminada. A Argentina não era eliminada na fase de grupos desde 1962. Foram 40 anos sem esse fracasso, repetido justamente quando mais doía. Colômbia na França em 1998. Esse gol dói diferente porque marcou o fim de uma era. Valderrama queimando os últimos cartuchos, Rincon já sem explosividade. O time passou por classificação incrível, mas chegou ao torneio abalado. Na estreia, a Romênia goleou com um golaço de Hagi. Depois venceram a Tunísia com gol de Leiter Preciado, trazendo esperança. Contra a Inglaterra, no jogo decisivo, foram eliminados por 2-0. A Colômbia caiu na fase de grupos e Valderrama se aposentou sem a merecida glória. Itália na África do Sul, 2010. A Itália chegou à África do Sul como campeã do mundo. Buffon, Pirlo, Cannavaro, Gattuso. Um time histórico. Empatou com o Paraguai na estreia. Empatou com a Nova Zelândia, a seleção mais fraca do grupo, que nem tinha liga profissional. No jogo decisivo contra a Eslováquia, perdeu por 3-2. A campeã defensora, última do seu grupo, sem uma única vitória, eliminada pela Eslováquia. Ficou em 26º lugar entre 32. Pior resultado da Azurra, marcando o fim de uma geração dourada que não soube parar. Seguimos com o Equador, classificado pela segunda vez para a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. Na primeira Copa do Mundo, em 2002, eles passaram da fase de grupos, gerando expectativa. Ninguém imaginava que seriam eliminados tão rápido e facilmente. Perderam para a Polônia e a Alemanha. Empataram com Costa Rica e somaram só um ponto, ficando penúltimos do grupo, sem gols memoráveis. Para o Equador, não foi tragédia, apenas uma Copa do Mundo perdida. Para a torcida, isso às vezes dói mais que uma eliminação dramática. Alemanha na Rússia em 2018. O pior desempenho de um campeão defensor no futebol moderno é da Alemanha, que foi à Rússia como campeã e agiu como se já tivesse ganhado novamente. Lenta, previsível, sem fome. Perderam a estreia contra o México por 1-0. Ninguém esperava isso.
viraram contra a Suécia com um gol de cruz aos 95 minutos. Isso deu um pouco de esperança. Contra a Coreia do Sul, já quase classificados, desabaram. 2 gols nos acréscimos, 2-0. Alemanha eliminada. Campeã mundial caiu na fase de grupos para a Coreia do Sul. Maior vexame do futebol alemão. Peru em 1982. O Peru chegou à Copa do Mundo da Espanha com uma geração que já tinha dado seus melhores anos. Em 1978, tinham sido semifinalistas, mas em 1982, algo mudou. Perderam os 3 jogos do seu grupo, contra Camarões, contra a Polônia e contra a Itália. Não ganharam nada, e desde aquela Copa, o Peru demorou 36 anos para voltar a se classificar. 36 anos, a pior Copa do Mundo do Peru, marcou o início de sua pior fase histórica, assim como ocorreu com a Inglaterra no Brasil em 2014. A Inglaterra chegou ao Brasil em 2014 com a mesma ilusão de sempre: Steven Gerrard, Rooney, Lampard, Raheem Sterling e Daniel Sturridge como promessas. Na estreia contra a Itália, tiveram bons momentos, mas perderam por 2-1. Na segunda rodada, contra o Uruguai, Luís Soares decidiu sozinho. Marcou 2 gols e venceu por 2-1. Eliminados na segunda rodada, pela primeira vez, fora de uma Copa do Mundo nessa fase. Apenas 1 ponto, 2 gols e 26º lugar na classificação. Pior resultado da Inglaterra em Copas do Mundo. Chile, na Espanha, em 1982. O Chile também teve seu pior pesadelo no mesmo torneio que o Peru. Perdeu para Áustria, Alemanha e Argélia. 3 jogos, 3 derrotas, nenhum ponto, 2 gols marcados e 8 sofridos. O que torna esse caso especial é que o Chile não perdeu por detalhes. Foi superado com autoridade por todos os seus adversários. Não houve nenhum momento em que a La Roja parecesse capaz de vencer. A única Copa do Mundo em que o Uruguai não conseguiu sequer empatar foi em 2002. O Uruguai retornou à Copa do Mundo, após 12 anos, mas foi um desastre. Perdeu para a Dinamarca na estreia, empatou com a França e enfrentou o Senegal na última rodada. Perderam de 3-0 antes do intervalo. Reagiram até 3-3, mas foi tarde. A Celeste ficou em 26º entre 32, sua pior posição em Copas. Um retorno que teria sido melhor não acontecer. Espanha no Brasil 2014. A Espanha chegou com a melhor seleção do mundo, campeã da Copa do Mundo de 2010, campeã da Euro de 2008 e 2012. O melhor ciclo de uma seleção europeia na história do futebol foi destruído pela Holanda por 5-1 na estreia. Arjen Robben corria pelo campo como se fosse um amistoso de pré-temporada e a Espanha não reagiu. O Chile eliminou os espanhóis no segundo jogo. Venceram a Austrália por 3-0 quando já não valia mais. Do triplete histórico ao 22º lugar entre 32 em um só torneio. Raras quedas no futebol foram tão rápidas. Mostra que a glória é passageira. França na África do Sul em 2010. A França empatou 100 gols com o Uruguai, depois perdeu para o México e, antes do último jogo, o vestiário já era um campo de batalha. Anelka insultou o técnico Domenech no intervalo contra o México e foi expulso da concentração. Os jogadores, solidários a Anelka, se recusaram a treinar durante a Copa do Mundo. A França perdeu o último jogo, caiu na fase de grupos e terminou em 29º entre 32. Não foi o pior resultado esportivo da lista, mas certamente o mais vergonhoso. O time não perdeu por falta de qualidade, mas por se autodestruir, algo raro. A maior desgraça para uma seleção é se destruir internamente, e a França prova isso. Qual você acha que foi o pior? Comente aí. Se chegou aqui, fique! Escolhi este vídeo para você. Todas as mascotes das Copas do Mundo. Aposto que vai gostar. Comente, inscreva-se e deixe seu like. Até a próxima!